Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se cumpriu, com a abstenção já esperada dos socialistas, a aprovação do orçamento para o ano que vem, a semana em que houve uma guerra de flores na comemoração parlamentar do 25 de novembro e em que prosseguiram os debates entre os candidatos presidenciais, é justamente por aqui que começamos, com o Ricardo Araújo Pereira a ocupar à distância, desta vez, a pasta de Ministro das Opiniões, por ter constatado que cada um tem a sua, ou não será bem assim, Ricardo? Bom, cada um tem a sua, mas há pessoas que desejam não ter nenhuma porque percebem que manifestando uma vão aborrecer quem tenha outras. Pelo que percebi, quer dar uma atenção especial à prestação de Gouveia e Melo nos debates. O que é que de particular lhe chamou a atenção, Ricardo? Eu tenho achado admirável a capacidade que Gouveia e Melo têm de, por um lado, não ter opinião nenhuma, por outro, ter todas. Ele consegue, muitas vezes, fazer ambas essas posições. Por exemplo, agora, recentemente, sobre o pacote laboral, Gouveia e Melo disse basicamente o seguinte: ele pretende uma lei que satisfaça todas as aspirações das empresas e, ao mesmo tempo, não belisque nenhum dos direitos dos trabalhadores. Pronto, agora é fazer, não é? Não se percebe porque é que as pessoas têm andado aqui a discutir para trás e para a frente. Basta isto. Numa entrevista à TVI também disse que não consegue decidir qual das datas 25 de Abril ou 25 de Novembro é mais importante. Parece-lhe significativa esta posição? Claro que sim, porque lá está. Há pessoas para as quais o 25 de Abril é mais importante e outras para as quais o 25 de Novembro é mais importante. Gouveia e Melo quer agradar a ambas e por isso não consegue decidir. Há apenas uma opinião forte que Gouveia e Melo tem, que é certas perguntas não lhe devem ser feitas. Como, por exemplo, justamente, perguntas sobre o apoio que José Sócrates lhe deu, em princípio, se o José Alberto Carvalho livrou-se de um castigo de não abandonar o quartel esta semana e ficar com a limpeza das latrinas. Vamos a isso. Gouveia e Melo recolheu esta semana esse apoio relevante de José Sócrates, que fez saber que vai votar no Almirante, mas o Almirante levou a mal que lhe fosse perguntado se está confortável com esse apoio. Henrique Gouveia e Melo, numa entrevista hoje ao fim da tarde aqui na CNN Portugal, José Sócrates, precisamente, o ex-primeiro-ministro, declarou o apoio à sua candidatura, dizendo que não o conhece pessoalmente, que nunca falou consigo, mas que lhe parece que é a pessoa dos candidatos que neste momento se apresentam aos portugueses como o único que pode impedir a extrema-direita de chegar ao poder. Fica satisfeito ou incomodado com este apoio, assumido pelo próprio José Sócrates, dizendo que se calhar ele não vai gostar que eu declare o apoio a ele? O engenheiro José Sócrates votará em quem desejar. Eu não tenho nada a ver com isso. E essa pergunta parece-me uma pergunta até provocatória e uma pergunta deslocada neste debate. Henrique Gouveia e Melo, também enfim, ninguém manda em ninguém, nem ninguém decide quando é que os outros falam. A partir do momento em que não se importa de eu mostrar o meu incómodo. E tem toda a legitimidade para o fazer. Também não se importa que eu lhe faça a pergunta, porque a informação está disponível no espaço público. Sim, mas acho estranho que me façam essa pergunta. Mas pronto, muito obrigado.
Gouveia Mel incomodado com a pergunta de José Alberto de Carvalho, apesar de José Alberto de Carvalho, no início, ter contextualizado por completo a situação, que Sócrates disse que não conhecia o almirante, etc. Acompanha a ideia do candidato que a pergunta sobre o apoio de Sócrates foi provocatória, Pedro Mexia? É a pergunta mais normal do mundo. Um ex-primeiro-ministro, particularmente polémico, e aparentemente desligado da vida política imediata, visto que já se desvinculou do PS e não tem propriamente apoiado candidaturas, vir dizer que o apoia, embora por uma razão até, digamos, atendível, pelo menos aquela que ele alega. Eu não sei se a razão que ele alega é a verdadeira razão. Aquele alega é de que Gouveia Mel está em melhores condições para travar a extrema-direita, a chegada da extrema-direita ao poder. Para vencer Ventura. Mas eu não sei se é só isso. Mas, a partir do momento em que José Sócrates, que foi primeiro-ministro e que está nas notícias por outras razões há 10 anos, apoia um candidato, e se tem esse candidato à frente, a pergunta é normal. Portanto, se Gouveia Mel começa, antes de ser sequer Presidente da República, se for eleito, a irritar-se com perguntas, então vai ter 5 anos ou 10 anos muito penosos, porque lhe vão fazer perguntas provocatórias, ou seja, perguntas. Porque todas as perguntas que não nos agradam são provocatórias. Não nos agradam. Que não nos agradam. E ele bastava dizer o que disse no princípio, que é... Votem quem quiser. Todas as pessoas que me apoiam vêm... Eu aceito os votos, não faço... Ele, por acaso, no dia seguinte até disse o contrário. Ele disse o contrário. Disse que dispensa bem esse apoio. Sim, porque ele acha que a associação a Sócrates lhe é prejudicial. Mas, basicamente, o que faz mais sentido na lógica de um candidato, a não ser que seja um apoio do Charles Manson, é dizer todos os votos vêm por bem, eu não pergunto às pessoas onde é que vêm, quais são as suas convicções, etc. E estava para canto. Mas facilmente, ele estava realmente... Eu acho que limpar latrinas é pouco. Eu acho que o castigo militar seria... Que ele quereria aplicar a José Alberto Carvalho? Sim. Ele desde dos marinheiros a quem ele deu uma descompostura em frente às câmaras, que eu não o via assim tão irritado. Será que Sócrates teve consciência do embaraço que iria provocar em Gouveia Mel ao declarar o apoio ele próprio João Miguel disse, Tavares? Ele próprio disse na introdução à resposta. Mas deixa-me, antes de responder a isso, só sublinhar uma coisa que tu disseste, que é: José Alberto Carvalho é um exemplo para todos os homens, porque o preliminar foi extraordinário. Ele andou ali às voltas, sabia que ia fazer uma coisa, naquele caso, não especialmente agradável, e deu voltinhas e voltinhas. Mas e muito... que é não especialmente agradável? Não, Quer dizer, eu partilho a opinião, sou jornalista, a opinião do Pedro Mexia. Tu partilhas tu e partilho eu. Está bem, a pergunta até podia ter sido muito mais direta. Mas o José Alberto... Como é que acolhe, como é que vê o apoio de José Sócrates que lhe foi declarado? Ele fez uma caminha antes de pôr a... Muito lubrificante, e eu achei imensa graça. Tu achas que ele devia ter sido mais direto? E eu também acho que sim. Mas isso revela a personalidade do José Alberto Carvalho. Podia ter sido. Eu agora vou fazer devia. uma pergunta que é um bocadinho chata. Repara, ainda por cima, esta pergunta já foi o final de uma série de outras perguntas sobre a Operação Marquês. Portanto, mais preliminar não podia ter havido. E mesmo assim, depois todo do cuidadinho, o almirante atira-lhe uma chapadona à cara, que realmente é uma coisa que não se concebe. E mais que isso, o problema que isto demonstra é não só que o almirante é um bocadinho aguisco e não está habituado a que lhe façam, basicamente, perguntas, não é? Que os jornalistas fazem, como é lento. Porque a resposta que ele devia ter dado era aquela que deu 24 horas depois, ou 18 horas depois. Aliás, isto demora um bocadinho mais do que estas imagens, porque ele depois tenta mudar de tema e ainda volta. E isso mostra que ele não tem essa agilidade. Porque aquilo que ele disse no dia seguinte, que é despeço bem esse apoio, ora, podia ter dito ali. E era o que se impunha. Era o que se impunha, acho eu. Agora, eu acho muito lamentável que os defensores da presunção de inocência não tenham saído em defesa de José Sócrates, porque José Sócrates é um presumível inocente e, portanto, tem todo o direito a apoiar, e o repúdio que o almirante mostra por um presumível inocente, a mim choca-me um bocadinho. Mas é engraçado que, como estava agora o João Miguel a dizer, o José Alberto Carvalho faz uma apresentação da pergunta, digamos assim,
que é que parece realmente uma conversa com os namorados. Assim, vou dizer uma coisa, mas não te chateias. Prometo que não te chateias, mas eu tenho que te perguntar. Prometes? Mas não deu, porque ele chateou-se à mesma. Agora, José Sócrates, isto não foi uma frase que lhe tenha saído. José Sócrates foi para aquela entrevista com várias coisas planeadas, que era uma dizer mal de Carlos Alexandre e a outra dizer que apoiava o Almirante. E havia isso nisso... não é por acaso. Falta saber qual é a razão. Eu temo que a razão possa estar relacionada não com a questão da proteção da extrema-direita, mas com as posições de muita gente à volta do Almirante em relação às questões da justiça. Incluindo o seu mandatário. Incluindo o seu mandatário, mas não só, naquela relação difícil com o Ministério Público, e, portanto, eles estão juntos nessa luta. E também porque eu acho que há os órfãos socialistas de um certo socratismo, de um certo costismo, e esses órfãos, ainda que certamente não chegarão a público para se manifestar, mas as chamadas viúvas do socratismo têm aqui uma indicação de voto em onde é que devem colocar a cruzinha. Também referiu António Costa, os costistas, mas António Costa disse esta semana que vai votar seguramente. Seguramente. Não dizem quem vota, piada. mas mais votar seguramente. Sim, quando eu falo dos costistas não é necessariamente António Costa. É aquela entourage que, de certa maneira, Costa herdou e que vinha desde o socratismo. É aquele advérbio de morte não foi de borla. Não foi, eu acho por que acaso. não. Acho que António Costa é um profissional. Ele não larga de forma inopinadamente advérbios. Eu gostava de ser mosquinha para estar na cabine de voto quando ele for fazer a cruz. Parece-me que ele disse isso para ficar bem. E José Sócrates também teve muita graça numa altura, numas declarações que não aparecem aqui, que é: bom, eu pensei em votar nas pessoas que eu conheço bem. Lembrei-me de António Filipe. Essa parte foi muito boa. Já que se fala de Sócrates, o antigo primeiro-ministro tem agora um novo advogado. O facto de José Preto, esse novo advogado, ter pedido 5 meses e meio para estudar o processo e de lhe terem sido dados pela juíza apenas 10 dias, que consequências é que poderá vir a ter João Miguel Tavares no evoluir do julgamento? Não sei, mas o que eu sei é que isto eu acho que vai ser recomposta a velha dupla de Lille, João Araújo, com um novo advogado, que pelo que eu tenho lido sobre ele é também daqueles muito, muito aguerridos. E eu acho que ele não vai ficar abaixo de Pedro de Lille, vai ficar mais parecido com João Araújo e, portanto, a substituição de Pedro de Lille penso que foi puramente estratégica, aliás, como se soube. Esta sexta-feira, Pedro de Lille já se tinha sabido que Pedro de Lille não abandonava os casos internacionais. E agora soube-se, esta sexta-feira, uma notícia do Luís Rosa no Observador, que ele também vai estar num outro caso que é subsidiário da Operação Marquês. E, portanto, Pedro de Lille continua ao lado de José Sócrates, mas agora vamos ter mais um advogado fogoso e vai ser bem giro, que já disse que quer meter 77 recursos. Este candidato do MRPP, também este defensor de Bruno Carvalho e um senhor que tem um ar assim zangado. Vai ser bom de certeza. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Opiniões. Quanto ao Pedro Mexia, ainda à volta dos debates presidenciais, quer ser desta vez Ministro do Sentido. Anda à procura do sentido da vida nesta corrida presidencial. Pedro Mexia. Se ainda estivesse à procura do sentido da vida nesta altura. Já o encontrou? Pois é. Não, já desisti. Sim, é uma notícia. Já desisti de procurar. Isto sim devia ser a manchete de Expresso. Não. O sentido, não da vida, mas o sentido de Estado, foi um dos pontos de atrito no debate esta semana entre André Ventura e Marcos Mendes. André Ventura, nesta matéria de representação do Estado, atua com total falta de sentido de Estado. É Angola, é Brasil, é Espanha, isto é um padrão. O senhor, de facto, não tem sentido de Estado. Falta de sentido de Estado, faça favor de responder. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Sabe qual é o meu sentido de Estado? É amar este país. Este é que é o sentido de Estado. O sentido de Estado, na versão de André Ventura, que síntese faz deste despique, Pedro Mexia? Isto tem a ver... o motivo imediato foi o escândalo que causou em André Ventura o facto de, na cerimónia dos 50 anos da independência de Angola, ter havido umas referências ao colonialismo e ao esclavagismo por parte do presidente João Lourenço e o Presidente da República português não ter dito nada. Aliás, queria celebrar que eu estou a poucas semanas
de comentar presidentes da República. Estou mortinho porque foi uma década penosa. Não para mim, mas para os meus comentários. E Marcos Mendes lembrou-lhe não só esta a ideia de que o nosso presidente devia, sei lá, ter-se levantado ou ter reagido depois, e Ventura já tinha tido, e ele deu esses exemplos, Marcos Mendes, já tinha tido reações semelhantes com aquela fantochada quando veio cá o presidente Lula, ou quando foi a um comício em Espanha com as direitas e com o Vox, dizendo que o Sánchez devia ir para a cadeia. Quer dizer, isso fala, todos os exemplos falam por si. Isto é, primeiro, ir a um Estado, que ainda por cima é nosso vizinho, dizer que o Primeiro-Ministro deve ir para a cadeia é uma ingerência e uma grosseria absurda. Marcos Mendes disse-lhe que ele não é candidato a xerife da República. Foi uma das boas frases do debate. ótimo. O presidente Lula pode-se dizer muitas coisas e eu até partilho algumas das críticas ao presidente Lula, mas é o presidente do Brasil, foi eleito pelos brasileiros e não temos que gostar dele. E no limite, se não gostamos dele, não estamos presentes na cerimónia. Mas aquela fantochada que eles fizeram no Parlamento foi indecorosa. E em relação à Angola, o que é que o Presidente ia dizer? Ou seja, o Presidente João Lourenço queixou-se de colonialismo e esclavagismo. Bom, são factos. Essas duas coisas são factos enquanto factos. Outra coisa, e eu aí nessa crítica acompanho, é Angola, nos 50 anos da independência, ainda dizer que tudo é culpa de Portugal. Em grande parte é culpa de Portugal, porque o colonialismo demorou tempo demais e o fim do colonialismo foi feito a toque e foz, como todas as nossas descolonizações, que foram bastante desgraçadas, benzas a Deus. Mas que eram necessárias e era indispensável descolonizarmos, como é óbvio. E, portanto, um chefe de Estado não está ali para ter reações epidérmicas e tem que engolir alguns sapos. Se ele dissesse alguma coisa sobre o Portugal de agora, se insultasse a República Portuguesa de agora, ele estava a falar de outros tempos. Há alguém que pedisse uma defesa da honra, seria ou Franco Nogueira, que já morreu, ou sei lá, Dom João II. Como é que vê o facto de amar muito este país ser o sentido de Estado que é invocado? Sim, porque amar o país e o sentido de Estado são duas coisas completamente diferentes. Pode-se ter sentido, no limite, pode-se ter sentido de Estado e não amar o país. E no caso de Ventura, pode-se amar o país, segundo ele diz, e não ter sentido de Estado. O sentido de Estado é semelhante a ter maneiras à mesa ou qualquer coisa. Há uma coisa que eu queria dizer, porque o André Ventura está sempre com essa conversa, que é os senhores não gostam que eu falo... E isso tem a ver também com o sentido de Estado. Que eu falo como falam as pessoas, que diga conversa da treta, conversa de chacha. Ora bem, primeiro, nem todas as pessoas falam assim, e há quem fale pior, e há quem fale... E as pessoas falam como quiserem, e não tenho nenhum problema com o que as pessoas falam. Agora, há uma diferença entre o café e um debate presidencial. Há uma diferença. Portanto, essa insistência que, para representar o povo, tem que se dizer conversa de treta e conversa de chacha, é verdade que o saudoso almirante Pinheiro de Azevedo disse merda merda para o fascista e falou como o povo aí, mas realmente aí foi num momento de tensão revolucionária. Mas não é preciso falar assim no dia-a-dia, não é? E, portanto, isso também é uma falta de sentido de Estado. O que é que destaca no debate entre Mendes e Ventura, João Miguel Tavares? Olha, a primeira coisa é que André Ventura respeita claramente mais Luís Marques Mendes do que António José Seguro. Ou então chegou do que respeita a António José Seguro. É isso? Do que respeita a António José Seguro. Ou então chegou à conclusão que não deve interromper tanto como interrompeu no primeiro debate. Porque, de facto... Estava mais posto em sentido... Não, estava e foi um debate normal. Foi um debate normal. Foi um debate normal, no sentido em que um falava e depois de repente falava o outro, de repente havia ali umas tricasinhas, mas foi um debate, nesse aspecto, um debate ou terá percebido que civilizado. O
o tom abrasivo do primeiro debate que não lhe foi demais. favorável. Sim, pode ter chegado a isso, mas eu tenho a sensação que às vezes há pessoas que o André Ventura respeita mais. Seja porque as conheceu no passado, não sei. Mas fiquei com essa sensação quando estava a ouvir o debate. Depois, Marcos Mendes arrancou de forma bastante arisca e não se deixou intimidar e confrontou bem André Ventura. Nem irritar. Nunca perdeu paciência. O que significa que André Ventura é, de facto, eu sei que quando nós vemos as notas, e já se tornou uma piada, André Ventura perde sempre os debates. Mas, na verdade, muitas vezes não perde os debates, porque consegue marcar os ritmos, consegue impor os seus temas. Ele marca um ponto no fim só. Sim, mas neste caso acho que marcou um ponto no fim com a história do BES, que esse é o problema de Marcos Mendes ser comentador há muitos anos, e no caso do BES nunca ninguém saiu muito bem, a começar pelo Presidente da República de então. Mas o debate foi interessante. Eu acho que Luís Marcos Mendes ficou por cima e isso significa que André Ventura é derrotável em debates. E é uma coisa que a gente às vezes, não é a primeira vez que isso acontece, em tempos com o Rui Tavares também já aconteceu há muito tempo. E é bom que as pessoas tenham isso na cabeça, porque às vezes temos um discurso tão negativo do género, ele tem uns truques que fazem com que seja impossível conversar com ele e debatê-lo num terreno civilizado. Eu conheço muitas pessoas que dizem é impossível ganhar um debate ao Ventura. Só no sentido em que às vezes é impossível falar quando o Ventura fala. Também viu diferenças, Ricardo Araújo Pereira, na postura de Ventura, neste frente a frente com Marcos Mendes, por contraponto com o debate em que defrontou António José Seguro? Sim, eu tinha o meu cartão de bingo e falhei porque tinha posto conversa de chacha, como no debate contra António Seguro, e ele optou por conversa de treta neste debate com o Marcos Mendes. É capaz de ser uma coisa estratégica, uma tática qualquer, é melhor chacha contra Seguro e treta contra Marcos Mendes, mas logo nos primeiros minutos do debate, logo no início do debate, Ventura diz a certa altura que está farto da esquerdalhada fazer tudo o que quer no Parlamento. Sim, a esquerdalhada também lhe chamou melhoral, como já tinha chamado melhoral eu essa tinha no bingo, tinha melhoral no bingo e acertei. Não faz bem nem faz mal. Disse isso já ao Seguro e ao Marcos Mendes, em princípio vai dizer a todos. E sim, tinha também havia duas ou três coisas, por exemplo, a ideia da esquerdalhada, que é aquela coisa, é o Ventura a dizer aquilo que ele costuma dizer, que é ele fala como o povo fala, diz o que o povo diz. E o Ventura, isso é uma coisa extremamente ofensiva para o povo, porque ele tem uma caricatura, aquilo que o Ventura acha que o povo é uma caricatura do povo. É o tipo de caricatura que os humoristas fazem do povo português. E o Ventura conforma-se a essa caricatura quando pretende falar pelo povo. De resto, há aquela iconoclastia fanfarrona dele, não é? Que se ele estivesse lá como Presidente da República em Angola, não admitia que os outros lhe falassem em colonialismo. Alguma vez nós agora estarmos numa antiga colónia e dizerem-nos que colonizamos. Como é que isso é possível? Mas eu acho que falta... eu tenho a impressão que se é esse o plano, ou seja, se é essa a iconoclastia fanfarrona, faz falta dar o passo em frente e dizer que se ele estivesse em Angola teria defecado na mão e depois arremessado as fezes ao João Lourenço. Mas que ele Ele sugere um bom método, Ricardo, que é, supondo que é importante o Presidente da República amar Portugal, podíamos fazer, em vez de eleições, análises. Os candidatos alinhavam-se, era medida a atenção enquanto passavam imagens da Batalha de Ourique e não sei o que mais, e quem amasse mais Portugal era eleito. Uma espécie de polígrafo patriótico. Exatamente. Olha, nas eleições do Benfica correu muito bem, não correu, Ricardo? Foi ótimo. Sim, Foi sim. ótimo. Mas há outra coisa que o Ventura faz, que eu começo a ver ali. A certa altura, ele normalmente começa relativamente calmo, mas depois o tom de voz dele começa a subir à medida que ele se vai entusiasmando, começa a ficar cada vez mais agudo. Eu dou conta porque os meus cães começam a uivar e há ali é nesse ponto do debate
Oi. Isso não funciona sem os auriculares. Tens que pôr os auriculares. Ricardo. Um belo divadriano. E só para ver o que Ele não nos está a ouvir agora também. Eu não sei o que é. Ele tirou os auriculares, Ricardo. para Tem não os nos ouvir. auriculares, isso não funciona. Os auriculares são também o microfone. desculpa lá. É só uma pequena explicação técnica. Parece aquela novela antiga em que o marido desligava o aparelho O que é que se passou para não aí? ouvir a mulher. Tiveste uma vontade muito intensa de coçar as orelhas? Fiquei sem bateria. Eu estava a dizer que é um momento, há um certo momento do debate em que eu acho que o jornalista devia pedir ao André Ventura para interpretar a área Um Belo Divedremo. Só para ver se ele e a Maria Callas estão em pé de igualdade. Dá uma sensação que sim, quando ele começa a ficar um digno herdeiro do Farinelli. Portanto, este país era a altura ideal. Chega ao dó de peito. Muito bem. O Então Pedro agora- Mexia fica agora- então Ministro do Sentido e é a vez agora do João Miguel Tavares se tornar Ministro da Floricultura. Prefere cravos vermelhos ou rosas brancas? João Miguel Tavares. Como sabe qualquer pessoa com sensibilidade para os arranjos florais, como é o meu caso, evidentemente, é a mistura. A mistura é que fica bonito. Uma Esta semana houve misturinha de rosas cerimónias. brancas com cravos vermelhos. Houve cerimónias de celebração do 25 de novembro na Assembleia da República e no Terreiro do Paço, Sim. com uma parada militar onde só estavam militares, onde teve lugar esse desfile. O país ficou mais unido ou mais dividido com estas cerimónias? Eu acho que o país esteve-se nas tintas. E bem, neste caso. Este é um daqueles casos em que eu posso desenvolver a minha veia de contrarian, porque estou contra todos, o que é ótimo. Em primeiro lugar, e isso é bom, em primeiro lugar, é bom que a esquerda não se arme em sonsa. Porque é extraordinário as coisas que eu ouvi de a direita agora só gosta do 25 de novembro, que horror, estão a desvalorizar 25 de abril. É bom recordar que esta palhaçada, em boa medida, não é? Esta espécie de guerrinha ideológica que não tem interesse nenhum, começou por responsabilidade da esquerda, no tempo de António Costa, que decidiu organizar umas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, comemorações essas que demoravam mais de 5 anos e meio, mas onde, de repente, o 25 de novembro parecia que não ia ter lugar. E em 2013, o próprio Augusto Santos Silva disse que o 25 de novembro, os 50 anos, nem sequer estavam planeados para serem comemorados no Parlamento, porque só se ia celebrar as datas que não nos dividem. E isso foi aí que começou esta conversa. E é bom não esquecer, porque é obviamente ridículo andar a fazer celebrações dos 50 anos e nos 50 anos do 25 de novembro não se celebrar com dignamente a data, uma data absolutamente fundamental e também ela fundadora da nossa democracia. Vai daí que pararam-se as duas datas. Vai daí. E dito isto, aquilo que a direita também aparentemente quer fazer, e já começou o ano passado, porque este ano foram os 50 anos do 25 de novembro. Acho muito bem que haja uma cerimónia para assinalar os 50 anos do 25 de novembro. Mas no ano passado foram os 49. E para o próximo ano, por acaso de alguém ter dificuldade em fazer as contas, são os 51. Bem, eu espero que agora não vá haver também celebrações do 25 de novembro, no 49, no 51, no 52. É verdade que elas existiram em 76, em 77, Os militares em 78. têm de sair dos quartéis de vez em quando. Sim, e podem. As paradas militares mas para aí, animar o Terreiro do eu Paço. sou sensível a um bom argumento, que é verdade que a pureza também, alguma da boa pureza do 25 de novembro, creio que seja uma democracia a sério, está no 25 de abril. Pode já não estar no 26 de abril. Mas da mesma maneira que as pessoas não devem simplificar o que é o 25 de novembro, também não devem confundir o 25 de abril com o 26 de abril. E, portanto, o bom 25 de abril, o tal dia inteiro e limpo de que falava a Sofia, eternamente citado, é o 25 de novembro que também, de certa maneira, está aí. Isso é verdade. E, portanto, eu gostava que a direita e a esquerda, neste caso... Uma parte dos militares que fizeram o 25 de novembro não se associaram a estas comemorações. Por péssimas razões. Nenhum deles, aliás. Mas por péssimas razões. Ramalhianos esteve lá. Sim, também, o Ramalhianos sim. Sim, estás a falar da Associação 25 de Abril. Estava a falar de Vasco Lourenço. Por más Castro. razões. Sim, mas isso é porque, infelizmente, a Associação 25 de Abril também, lá está, eu não tinha falado nesses como responsáveis, mas também tem a sua responsabilidade, nomeadamente nos tempos de Passos Coelho e da Troika, que nem sequer puseram os pés na Assembleia da República. Percebes? É aí em que a memória histórica é utilizada para a luta política do presente, que é mau trabalho para a história e mau trabalho para a política do presente. Há uma história que o Coutinho contou, que é as dificuldades da IEL poder integrar
O desfile na Avenida da Liberdade. Ou seja, com a noção de que o 25 de Abril é uma coisa de esquerda. Claro. E celebrou o 25 de Novembro, Pedro Mexia? Eu nunca celebrei o 25 nem o 25 de Novembro, nunca celebrei o 25 de Abril, o 10 de Junho, o 5 de Outubro, o 1º de Dezembro, a passagem de ano só porque me obrigam e o Natal não tem alternativa. Portanto, não, eu não sou celebratório. Tu és contra celebrar coisas? Não, nada, não sou absolutamente nada contra celebrar coisas. Aquele desfile, aquele despique, aliás. Mas repara, hoje em dia já houve alturas em que isso aconteceu. Ninguém festeja o 1º de Dezembro, por exemplo. Monárquicos, talvez. Mas ninguém festeja. Mesmo havia umas manifestaçõezinhas dos restauradores. Sim, havia. Onde ia cantar o José Campos e Sousa. Sim, exatamente. Há mas 17 pessoas que festejam tudo, não é? O 5 de Outubro é festejado por catedráticos maçons. Basicamente, não há o 25 de Abril, pelo contrário, é festejado realmente. Pelo povo. E bem. O 25 de Abril é realmente... Portanto, eu não tenho nada contra os festejos de nenhum deles. Também não tenho nada contra, como disse o João Miguel, e eu concordo com isso, que se celebre no contexto dos 50 anos do 25 de Abril... Novembro. Que se celebre. Agora, o que não faz sentido é o argumento de... não se fala daquilo que dividiu os portugueses, porque aqueles 2 anos foram um momento de divisão constante dos portugueses, não só de divisão normal numa sociedade já democrática com partidos, em que os partidos defendem posições diferentes, mas com modelos de sociedade. Portanto, não faz sentido dizer, não vamos fazer isto, nem toda a gente está de acordo com isto. Sim. Claro que não, nem pode. E também da última vez que eu li os livros de história, eu tenho ideia que no 25 de Abril também aquilo não uniu todos os portugueses, mas se calhar fui eu que estudei mal. Porque existe aquela ideia que o 25 de Abril é uma data que une todos os portugueses. Bem, todos não. Há também alguns que não se sentem unidos. Como é que viu aquele despique no Parlamento? Põe flor, tira flor, rosas sim, cravos não? Foi o querido Mudei a Revolução. Basicamente, foi uma... Nós temos um episódio que é a Guerra das Laranjas, não é? E este foi a Guerra das Flores. Enfim, é um passatempo como outro qualquer. Vou ter de repetir a pergunta, Ricardo Araújo Pereira, que já fiz ao João Miguel Tavares. Prefere cravos vermelhos ou rosas brancas? Oh, Carlos, eu costumo celebrar datas, mas não tenho sentimentos fortes sobre botânica. De qualquer modo, devo dizer-lhe que eu achei que para assinalar um dia em que houve grande estratégia militar, mas acabou por ninguém dar um tiro em ninguém, e no dia seguinte o governo que estava em funções se manteve em funções e seguiu tudo como estava no dia anterior, para celebrar esse dia. Eu acho que não há nada melhor do que uma discussão sobre esta flor é que é boa. Não, estúpido, esta é que é. Gostei disso. Eu tenho pena que ninguém se tenha lembrado, era o que eu teria feito, ninguém se tenha lembrado de levar outras plantas para lá como alecrim e manjerona. Acho que teria feito falta no meio daquela discussão outra boa sobre guerra. Cravos ou rosas, exatamente. Eu teria levado alecrim e manjerona. Acho que era... O João Miguel Tavares fica então Ministro da Floricultura. Depois destas guerras de alecrim e manjerona com cravos e rosas, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura para sabermos porquê que o Pedro Mexia se sente na paz dos cemitérios. Já será caso para declarar o óbito? Não é por isso, é porque, na verdade, não há sinais de que possa haver um entendimento que não seja uma espécie de abdicação da Ucrânia. Estamos a falar justamente da situação na Ucrânia, do plano de paz de Trump. É desta que acaba a guerra, com este plano, Pedro Mexia? Quer dizer, não, porque a Ucrânia não pode aceitar. A Ucrânia tem muito interesse em fazer cedências e acabar com a guerra, como é óbvio. E eu acho que o deve fazer e deve dar... Não tem que dar opiniões sobre o que os ucranianos devem ou não, mas é natural que possam fazer algumas cedências. Mas não, por exemplo, os territórios ocupados durante a invasão. E, portanto, é isso que seria a paz dos cemitérios, que é a paz construída em cima de uma derrota militar da Ucrânia, que nem sequer existe propriamente, evidentemente, não estão a ganhar a guerra, mas também não a perderam, como os russos achavam, que eram 2 semanas ou um mês, lá quanto tempo é que eles achavam que ganhavam a guerra, e, portanto,
Trump tem notoriamente mais simpatia por Putin do que por Zelensky e duvido muito, acho que a Ucrânia vai ter que fazer das tripas coração, mas agora é a Rússia também que se está a fazer difícil. Duvido muito, gostava que acontecesse. Todo o fim de uma guerra é positivo, mas se a paz for alcançada com a humilhação da Ucrânia, é muito negativo e incentiva a Rússia. Soube-se, entretanto, que o enviado Donald Trump esteve a aconselhar os russos sobre a melhor maneira de lidarem com Donald Trump para obterem dele o que desejam. O que é que se lhe oferece dizer a este respeito, João Miguel Tavares? O media training ou o Trump training americano aos russos? Eu não sei se resulta. Por um lado, nós temos ideia de qual é que é a fórmula, não é? Que é tentar engraxá-lo da melhor maneira possível, oferecer-lhe uns aviões e outras coisas assim. Há aquelas imagens fantásticas dos CEOs lá na mesa, na Casa Branca, cada um a dar mais graça. Havia aquele sketch, acho que era do Jô Soares, não era? Aquilo é embaraçoso, porque cada um deles subia à parada do anterior e realmente só faltou, como num sketch de uns comediantes muito engraçados, dizerem, não, eu é que te faço aqui um falácio, porque foi mesmo uma coisa... Mas, de qualquer forma, por muito poder que os Estados Unidos têm, aquilo não é uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Portanto, convém não esquecer a Ucrânia, que acho que tem uma palavra a dizer sobre o tema, e a própria Europa, que, enfim, não é propriamente um gigante, mas também tem alguns meios para fazer face àquela guerra, não é? Como é que interpreta, numa frase, Ricardo Araújo Pereira, o alinhamento de posições entre a Casa Branca e o Kremlin? Carlos, o facto de Casa Branca e Kremlin estarem alinhados é tão pouco surpreendente que eu gostava de voltar ao tema anterior, só para repetir um pedido que tenho feito muitas vezes, que é, agora que estamos a celebrar finalmente o caráter profundamente transformador do 25 de novembro, que reorientou politicamente o país no sentido certo, então eu peço que paremos de dizer que a Constituição, que é de 76, afinal manteve o país no caminho errado. São coisas incompatíveis, das duas uma. Ou o 25 de novembro, de facto, foi uma data transformadora que realmente nos retirou de uma determinada orientação, ou não o fez e depois em 76 ainda estávamos a regredir e a fazer constituições... Olha, e temas da semana passada, não queres dizer nada? Não queres dizer nada sobre temas da semana passada? Ricardo, parece temas da semana passada. Ricardo, parece que tu não gostaste da pergunta do moderador. Estás a ver? Parecias o Almirante a ignorar o moderador. Pois é. Olha, ele está aqui triste agora. Ele parece que já não quer falar mais. Está ali todo triste. Não quer dizer mais nada. Pronto, está esclarecido isto. Tu zangaste o homem. Assim é fácil. Agora vamos ter que o aturar, não é? E tu estás não sei quantos quilómetros de distância. Bom, está bem. O Ricardo não quer falar da Ucrânia nem da Rússia, está-se a borrifar para isso. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia, se calhar está em algum sítio onde não pode falar à vontade. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se sente na paz dos cemitérios. Quanto ao João Miguel Tavares, voltando à política nacional, diz sentir-se mea-culpado. Quem é o destinatário do neologismo? É Pedro Nuno Santos. É Pedro Nuno Santos que escreveu um artigo... Quer falar do artigo dele no Público, em que ele faz um mea-culpa celebrando os 10 anos da geringonça. Sim, é uma meia-culpa que, na verdade, é meia-culpa. Ele não admite a culpa toda. O meia-culpa era aquele bar de Alterne, de Amarante, tragicamente... Sim. E tal. Bom romance, Agostina. Sim, e que depois deu origem indiretamente a um grande filme do Caniço. O Pedro Nuno Santos lembrou-se, coisa que ninguém se tinha lembrado, mas ele lembrou-se, olha, isto faz 10 anos que começou o governo da geringonça. E escreve um texto... Mas foi um ato de celebração ou um ajuste de contas? Eu acho que a graça está nessa mistura. Por um lado é um ato de celebração e Pedro Nuno Santos quer relembrar o país que houve ali um momento muito bonito ali entre 2015 e 2019, coisa que eu tenho altas dúvidas, mas ao mesmo tempo ele coloca-se numa postura independente em relação àquilo que foi parte desse percurso e deixa mais uma vez críticas aos erros que foram cometidos pelo governo de António Costa. E eu achei graça a isso. Significa que, embora nós não... Hoje em dia pouca gente já dá alguma coisa pelo Pedro Nuno Santos, mas ele continua a dar alguma coisa por si próprio. Parabéns pela autoconfiança. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se considera mea-culpado. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara mais magro. Está a fazer dieta ou conseguiu ganhar o
o brevet de diabético? Pois é isso, não estou a fazer dieta, mas tenho acompanhado com interesse esta coisa do Quer falar da chamada Operação Obelix. Parece-lhe adequada à designação, Ricardo? Bom, digamos que não é o nome mais delicado colocado é body shaming. pelo gabinete de Relações Públicas da Polícia. Não digo que não seja bem visto, não é? Mas delicado talvez não seja. Mas pior só se fosse a Operação Badocha, pai. Exatamente, uma coisa desse tipo. É como eles chamam lá na cafetaria. Bom, deixa ao gabinete de imprensa da polícia. Mas sim, eu tenho acompanhado com interesse isso, porque na verdade é uma burla, não é? É o Estado a comparticipar medicamentos para pessoas em que a comparticipação não faz efeito, e portanto é um daqueles casos em que, em vez de cortar nas gorduras de um Estado, em vez de cortar nas gorduras do Estado, que é a nossa ambição de sempre, se corta nas gorduras do cidadão à custa do Estado. Não é a mesma coisa e talvez seja desaconselhável. O Governo nomeou esta semana o juiz Carlos Alexandre, já que estamos a falar de gorduras, para uma nova estrutura de combate à corrupção no SNS. A Polícia Judiciária e o Ministério Público não estavam a dar conta do recado. Pedro Mexia. Tens que esclarecer os termos da tua pergunta. Sim, quer dizer, os termos da pergunta têm a ver com o objetivo desta estrutura de Carlos Alexandre, que é cortar 800 milhões de alegadas fraudes e corrupção no SNS. Há duas coisas, independentemente do mérito da causa, que é essas investigações. Por um lado, é evidentemente melindroso dar um cargo de nomeação política a um juiz que foi tão... problemático. Agora não estou a fazer uma apreciação positiva ou negativa, acho que teve coisas positivas e negativas. Mas a minha pergunta é se não havia já PJ, Ministério Público... Mas esse era o meu segundo ponto. O segundo ponto é que isso é um atestado de incompetência passado às instituições a quem cabia investigar isso. E, portanto, são as duas coisas. Uma parece má ideia e a outra parece-me pelo menos achincalhante para o Ministério Público e a PJ. Quem reagiu de imediato à nomeação de Carlos Alexandre foi o arqui-inimigo José Sócrates, que considera um prémio político esta nomeação do magistrado que está na frente da Operação Marquês, a ideia de prémio ao superjuiz aventada por José Sócrates faz sentido, João Miguel Tavares? Sim, o Sócrates lembra aquela anedota do Zé, que era tão famoso que um dia foi ao Vaticano e as pessoas perguntavam quem é o senhor de branco ao lado do Zé. E isto aqui é igual, tudo, absolutamente, do que acontece no universo vai dar a José Sócrates e à Operação Marquês. E ele já fez comparações, nomeadamente com Sérgio Moro, que é uma comparação, enfim, tal como Sérgio Moro prendeu Lula e depois foi recompensado no Ministério da Justiça. Agora Carlos Alexandre... Foi ministro, é uma comparação absurda, mas ele vive naquele mundo e o problema é que aquele mundo insiste em tomar conta do nosso. Parabéns a José Sócrates. Bom, chegamos à altura dos livros e eu trago esta semana um texto curto, cru e que nos transporta para um tempo que aqueles que leram a extraordinária trilogia da Cidade de Capa experimentaram de forma impressiva. A autora da trilogia é também a autora deste livrinho intitulado Analfabeta, a húngara Agota Christoph. A secura da linguagem é a mesma, a força evocativa também, embora este livro, ao contrário da trilogia, não seja um romance, mas um relato autobiográfico. Aliás, com o subtítulo, a indicá-lo expressamente logo na capa, trata-se de um relato autobiográfico, é assim o subtítulo. Trata-se de uma narrativa de como a autora, depois da infância, no período da Segunda Guerra Mundial e obrigada no pós-guerra a adaptar-se à língua russa, acabou por fugir aos 31 anos para a Suíça. Aí, no país onde ficaria até à morte, Agota Christoph viu-se confrontada com a necessidade de voltar a começar tudo do zero, até a sua própria alfabetização. Não sabia francês. Sente-se de novo analfabeta, mas percebe que ler e escrever-lhe são essenciais e escreve a certa altura do que estou inteiramente segura é que teria escrito em qualquer lugar, em qualquer língua, e assim fez uma obra em língua francesa. Torna-se uma escritora de língua francesa na Suíça e conclui: não escolhi esta língua, foi-me imposta pelo destino, pelo acaso, pela circunstância. Escrever em francês é uma obrigação, é um desafio, o desafio de uma analfabeta.
Além de dezenas de livros policiais. Agora Cristóvão. Mas vais confundir o senhor espectador e o senhor ouvinte. Essa é outra. Esta é húngara. Agota Christoph, a analfabeta, tradução de Rui Paiva, edição 2 dias. O João Miguel Tavares sugere um livro também sobre a necessidade de contar histórias. Sim, casa muito bem com o que tu acabaste de dizer. Eu, em tempos, já tinha falado deste livro. Eu acho que fizemos um Governo de Sombra especial em que levámos livros em estrangeiro e que faltavam ser editados em Portugal. Chamava assim. Quando chamava assim. Eu já não sei se foi em qual das encarnações foi. E um dos livros que eu tinha levado como sugestão para ser traduzido era este Storytelling do Jonathan Gottschall. E na verdade é que agora foi traduzido em português, descobriu nas livrarias. O subtítulo é Como as Histórias nos Tornam Humanos. E é realmente um percurso extraordinário e casa muito bem com o que tu tiveste a dizer, que é que contar e escrever histórias não é entretenimento. É mesmo uma atividade tão essencial para o ser humano como comer e beber. E, portanto, o Gottschall conta muito bem essa história, cruzando a neurociência, a psicologia, a biologia evolutiva. E isto é uma área em franca expansão e é uma área que me fascina profundamente. E aqui está um livro que é uma belíssima introdução a esse tema. Está um bocadinho datado em algumas dos exemplos, porque o livro já tem uns 13 e 14 anos e ainda é pré-era da explosão das redes sociais, mas vale imensa pena lê-lo. Jonathan Gottschall, Storytelling, Como as Histórias nos Tornam Humanos, da editora Vogais. O Pedro Mexia traz um cristianismo nipónico. É um livro muito sui generis, sobretudo lido por um europeu, porque o Endo, o escritor japonês, ficcionista japonês, que era católico, os católicos eram e são uma minoria ínfima no Japão. Ele é o autor do Silêncio, que o Scorsese adaptou, que é justamente sobre as extremas dificuldades da cristianização do Japão, porque houve por um lado, uma facilidade em converter as pessoas, mas uma recusa total das autoridades, por razões políticas e também teológicas, que o livro explica. E este livro é como se ele estivesse, e estava, provavelmente, para a maioria dos leitores, a contar os Evangelhos pela primeira vez. Portanto, ele dizia, havia um homem na Galileia e tal. Se isto fosse escrito em Portugal, mesmo hoje, em que os países já estão bastante cristianizados, eu conheço esta história. Ele ressuscita no fim, não é? Havia spoilers logo. Mas provavelmente um japonês lê isto, é uma forma de contar a Bíblia a quem nunca ouviu falar da Bíblia. E isso é muito fascinante, e claro que ele conta de forma diferente e com reflexões pessoais, mas acaba por ser um romance-ensaio sobre isso. E o Ricardo Araújo Pereira, o que é que levou na mala? Trouxe este livro, Carlos, que se chama Gambitos da Imaginação. O subtítulo é do professor Diniz Caiola Ribeiro, que é professor na Faculdade de Belas Artes do Porto. O subtítulo diz o xadrez como ferramenta para pensar, mas é mais do que isso. São 64 textos, que é o número das casas num tabuleiro de xadrez, e abordam vários aspectos, não só da história do xadrez, coisas, atenção, fascinantes mesmo para leigos em xadrez, como, por exemplo, eu, mas as relações do xadrez com a criatividade, com a arte, por exemplo, tem aqui, como é evidente, tem um capítulo dedicado a xadrez e humor, que começa da seguinte forma. Num sketch do Gato Fedorento intitulado Partida de Xadrez, o jogo serve de pano de fundo para um exercício de humor. E o parágrafo seguinte começa... Apesar de não considerar este sketch particularmente conseguido, mas é bem observado. É bem observado pelo autor, porque realmente não é dos melhores. Mas é o pretexto para iniciar um capítulo sobre, por exemplo, o uso do xadrez em textos humorísticos. E mostraste assim admiração e fair play. E humildade. Exatamente. E humildade. E um checkmate ao Gato Fedorento. Está concluída mais uma reunião semanal, de hoje a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.